Uma jovem pobre faltou à sua entrevista de emprego para ajudar uma mulher em cadeira de rodas. E essa mulher acabou querendo-a como nora para seu filho milionário. Antes de começarmos esta história, diga-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. E não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10 no final. Boa leitura! Eve Maurice caminhava rapidamente pela calçada, segurando uma pasta azul nas mãos. O som de seus saltos no asfalto ecoava como um relógio apressado. Clic-clac-clic. Lembrando-a de que o tempo não estava a seu favor. A entrevista no Hotel Wilson Grand era a única chance que ela tinha de dar a volta por cima. Depois de meses desempregada, essa era a única coisa que a separava de não conseguir pagar o aluguel. Mas é claro que o universo tinha outros planos. Por favor, alguém pode me ajudar? As rodas emperraram. A voz desesperada vinha da rua. Eve parou, olhou para o relógio e murmurou: "Não, agora não." Ela se virou e viu uma senhora idosa em uma cadeira de rodas lutando para soltar uma das rodas presa no que parecia mais uma armadilha para ursos do que um bueiro. A pobre mulher puxava e empurrava, resmungando o tempo todo enquanto a cadeira rangia. "Espere um pouco, senhora. Eu vou ajudá-la", disse Eve, aproximando-se rapidamente. A mulher suspirou aliviada. "Obrigada, querida. Pensei que ficaria presa aqui para o resto da vida." Eve se abaixou e puxou o volante. Nada. Tentou novamente. Ainda nada. "O que é isto? Um buraco ou uma armadilha?" A mulher deu uma risadinha. "Parece que o destino quer que sejamos amigas." Eve bufou, fazendo mais força. O destino poderia ter me ajudado a chegar àquela entrevista. Após 5 longos minutos e com a perna praticamente implorando por socorro, a roda finalmente se soltou com um estalo alto que assustou um pombo que estava por perto. "Pronto, livre como um pássaro", disse Eve, ofegante e suando. "Você é um anjo, querida. Qual é o seu nome?" "Ivy Morris." "Prazer em conhecê-la, Eve. Meu nome é Elizabeth Cooper." "Foi um prazer conhecê-la, Sra. Elizabeth, mas agora preciso ir ou perderei minha entrevista de emprego." E ela correu. Quando ela chegou ao hotel, eram 11h05. A entrevista estava marcada para as 11h. O porteiro lançou-lhe um olhar compreensivo. "Desculpe, senhorita. Eles já terminaram." Ela subiu os degraus apressadamente, batendo na porta de vidro. "Por favor, sou Eve Maurice. Aconteceu algo inesperado." O gerente apareceu, frio e impaciente, segurando uma pilha de currículos. "Senhorita Maurice, a entrevista terminou há 5 minutos." "Mas foram apenas 5 minutos. Eu ajudei uma mulher." "Não estamos contratando gentileza, senhorita. Estamos contratando pontualidade." As palavras atingiram Eve como um soco. Ela não tinha nada a dizer. Apenas ficou parada, observando o homem se afastar. Ela saiu do hotel com os olhos marejados. A pasta azul agora parecia pesar 1 tonelada. "Armal. Salvei o dia de alguém e estraguei o meu", murmurou ela. Mas o destino, com seu estranho senso de humor, ainda não tinha terminado. "Ivy Spear." Ela se virou. Elizabeth Cooper vinha pela calçada em sua cadeira de rodas, agora sendo empurrada por um motorista bem vestido. "Você conseguiu o emprego, querida?" "Não, eu cheguei 5 minutos atrasado." Elizabeth franziu a testa, visivelmente catira. "Então a culpa foi minha." "Não precisa se preocupar, senhora. A culpa é minha. Aquele buraco era complicado, mas o relógio foi pior." Elizabeth olhou para ela por um longo momento, depois deu um pequeno sorriso. "Você tem um bom coração, e eu acredito que pessoas como você merecem oportunidades." "Opportunidades?" Eve ergueu uma sobrancelha, desconfiada. "Sim. Que tal irmos tomar um café? Gostaria de conversar com você." "Ah, você não precisa. Você tem suas próprias coisas para fazer." "Meu bem, meu único compromisso hoje é com o destino." Ivy piscou, confusa, mas concordou. No café da esquina, Elizabeth pediu 2 cappuccinos e começou a conversar como se conhecesse Eve há anos. "Você é determinado, empático, sabe o que está perdendo? Um emprego?" "Exatamente. E talvez um marido."
Você não está usando aliança, então não tem marido, certo? Ivy quase se engasgou com o café. Minha vida já é caótica o suficiente sozinha. Não tenho tempo para namorar. Elizabeth deu um sorriso malicioso. Aguarde só um pouco. Quero que você conheça meu filho. Poucos minutos depois, Derek Cooper entrou, alto, impecavelmente vestido com um terno cinza e com a aparência de quem estava atrasado para 1 milhão de coisas mais importantes. Mãe, o que aconteceu? O motorista disse que era urgente. Sente, Derek. Esta é Ivy Morris, a jovem que me ajudou hoje mais cedo. Prazer em conhecê-lo, disse ele secamente. Elizabeth juntou as mãos, satisfeita. Ivy, meu filho precisa de uma esposa. Silêncio. Os três se encararam. Mãe, começou Derek, rindo incrédulo. Você está brincando, né? Não, estou falando completamente sério. Sério? Você trouxe um completo estranho da rua para casar comigo? Ivy levantou as mãos. Ah, não. Espera aí. Acabei de tirar uma cadeira de rodas de um buraco na rua. Não quero me casar com ninguém por causa disso. Elizabeth, calma e serena, respondeu, você me ajudou sem esperar nada em troca. Isso diz muito sobre o seu caráter, e é exatamente disso que Derek precisa. Alguém para lembrá-lo do que significa ser humano. Derek suspirou, atônito. Mãe, vamos lá. Eu tenho uma reputação, uma empresa, uma vida, e você pode perder tudo isso se não concordar. Seus olhos se arregalaram. O que você acabou de dizer? Exatamente o que você ouviu. Se você não concordar em se casar com Ivy, será removido do conselho da Cooper Enterprises. Isso é chantagem, gritou ele, levantando-se de um salto. Chame isso do que quiser, querida. Eu chamo de amor materno. Ivy ficou paralisada. Com licença. Isso é um pesadelo? Porque parece muito real. É muito real, querida, respondeu Elizabeth com um sorriso calmo. E será ótimo para vocês dois. Derek passou as mãos pelo rosto. Isso é completamente insano. Eu nem conheço essa mulher. Perfeito. Assim você terá tempo para conhecê-la melhor depois do casamento. Ivy se levantou, indignada. Senhora Cooper, com todo o respeito, não vou me casar com um completo estranho, especialmente não com um estranho mal-humorado que claramente gostaria de estar em outro planeta. Eu realmente gostaria de estar em outro lugar, disse Derek. Mas eu não estou mal-humorado. Então Elizabeth soltou a bomba final. Ivy, se você aceitar, eu garanto um emprego estável, um bom salário e seu próprio apartamento. É só um contrato. Nada de romance, a menos que você queira. Apenas uma parceria. Ivy hesitou. As palavras emprego estável e salário soavam como música dos céus. Ela olhou para Derek, que balançava a cabeça em descrença. Tudo bem, disse ela, respirando fundo. Mas tem que ser temporário. Temporário? Derek repetiu, horrorizado. Você está mesmo concordando com isso? Parece que você também terá que aceitar. Elizabeth bateu palmas, radiante. Excellent! Vocês dois vão se casar amanhã. O quê? Gritaram os dois ao mesmo tempo. Elizabeth apenas sorriu. Você vai me agradecer depois. Por quê? Confie em mim. E naquele exato momento, Ivy Morris teve a estranha sensação de que tinha acabado de ser jogada em uma comédia romântica escrita pelo próprio destino. Na manhã seguinte, Ivy acordou pensando que tudo tinha sido um sonho maluco. Mas então seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Elizabeth Cooper. O carro está te esperando. Te vejo no tribunal às 10 horas. Vista algo bonito, querida? Ivy sentou-se na cama, com os olhos arregalados. Oh não, isto é real. Isto é muito real. Ela saltou da cama e correu para o armário. Abriu as portas de repente e encarou as roupas como se elas estivessem conspirando contra ela. Afinal, o que se veste para um casamento falso com um bilionário mal-humorado? Existe algum código de vestimenta para isso? Após 15 minutos de pânico, ela escolheu um vestido bege simples, a única coisa minimamente apresentável. Do lado de fora, um motorista de terno esperava ao lado de uma limusine preta. Ivy desceu os degraus do prédio, segurando a bolsa como se fosse um escudo.
Bom dia, senhorita Morris. A senhora Cooper pediu que eu a buscasse. Claro que sim, murmurou Ivy, entrando no carro. Durante o trajeto, ela ficou olhando pela janela enquanto a cidade passava em câmera lenta. Pessoas indo para o trabalho, tomando café, vivendo suas vidas normais. E ela estava a caminho de se casar com um desconhecido. Minha vida virou uma novela, ela sussurrou. Quando ela chegou ao tribunal, Derek já estava lá. Ele vestia um impecável terno cinza, mas sua expressão demonstrava que ele preferiria estar em qualquer outro lugar do universo. Elizabeth estava ao lado dele, sorrindo como se estivesse planejando um piquenique de domingo. Ivy, querida, você está linda. Obrigada, respondeu Ivy, olhando em volta. Onde está o resto? O resto? Elizabeth piscou, confusa. Sabe, flores, convidados, um bolo, algo que lembre um casamento. Elizabeth deu de ombros. Querido, isto é apenas um contrato. Não precisa de todo esse teatro. Derek cruzou os braços. Finalmente, algo em que concordamos. Ivy respirou fundo. Muito bem, vamos acabar logo com isso antes que eu mude de ideia. Os três entraram no tribunal. O lugar era pequeno, silencioso e tinha um leve cheiro de papel velho. O funcionário, um homem de meia idade com óculos de lentes grossas, cumprimentou-os com um sorriso educado. Bom dia. Documentos, por favor. Elizabeth entregou tudo com a eficiência de alguém que planejou cada detalhe. O funcionário conferiu os documentos, ajustou os óculos e olhou para Ivy e Derek. Há algum impedimento legal para a realização deste casamento? Ivy abriu a boca para falar, mas Elizabeth a interrompeu. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Derek soltou um suspiro dramático. O funcionário prosseguiu. Muito bem, Sr. Derek Alexander Cooper, aceita a senhorita Ivy Anne Morris como sua legítima esposa? Derek olhou para a mãe. Elizabeth deu um sorriso doce, mas seus olhos diziam claramente, diga sim ou perca tudo. Ele engoliu em seco. Sim, eu aceito. O oficial se virou para Ivy. Senhorita Ivy Anne Morris, aceita o Sr. Derek Alexander Cooper como seu legítimo marido. Ivy olhou para Derek. Ele parecia tão desconfortável quanto ela se sentia. Por um instante, ela pensou em fugir, mas então se lembrou do aluguel atrasado, da pilha de contas e da geladeira vazia. Sim, disse ela, quase num sussurro. Perfeito. Assine aqui, aqui e aqui. Ivy pegou a caneta. Sua mão tremeu levemente enquanto assinava o documento. Logo em seguida, Derek assinou com a mesma empolgação de alguém que assina uma multa de estacionamento. O oficial carimbou os papéis com um baque alto. Pronto! Vocês agora são marido e mulher. Podem se beijar, se quiserem. Um silêncio constrangedor. Ivy e Derek se entreolharam. Não, obrigado, disseram eles ao mesmo tempo. Elizabeth soltou uma risadinha. Ah, vocês dois são adoráveis. Mãe, por favor, murmurou Derek. Ao saírem do escritório, Ivy segurava a certidão de casamento como se fosse um documento alienígena. Então é isso. Estou oficialmente casado. Derek ajeitou a gravata. Tecnicamente. Elizabeth juntou as mãos, radiante. Agora, vamos para casa. Tenho uma surpresa para você. Ivy franziu a testa. Que tipo de surpresa? Vocês vão morar juntos. Claro, gritaram os dois. Bem, vocês são casados. Seria estranho viver separados, não seria? Derek passou a mão pelo rosto. Mãe, isso não fazia parte do acordo. Querida, o casamento é um compromisso, e os casais vivem juntos. Ivy tentou argumentar. Mas, Sra. Cooper, eu tenho meu próprio apartamento. Aquele lugarzinho minúsculo com goteira no teto. Não, querida. Você vai morar na cobertura da família. Derek revirou os olhos. Isso só melhora. Na limusine a caminho da cobertura, o silêncio era ensurdecedor. Ivy olhou pela janela. Derek estava ao telefone, alheio a tudo. Elizabeth, sentada entre eles, parecia a pessoa mais feliz do mundo. Você vai ver. Daqui a alguns meses, você vai me agradecer. Duvido, murmurou Derek. Ivy suspirou.
Ainda não consigo acreditar que fiz isso. Bem-vindo ao clube, disse Derek, ainda olhando fixamente para o celular. Ao chegarem à cobertura, Ivy ficou boquiaberta. O lugar era enorme. Janelas do chão ao teto, uma vista panorâmica de Nova York, decoração moderna e impecável. Este lugar é maior do que todo o meu prédio, disse Ivy, maravilhada. Elizabeth sorriu. Que bom que você gostou, querida. Seu quarto é lá em cima. Quarto? Como assim, quarto? No singular? Os olhos de Ivy se arregalaram. Sim, querida. Você é casada. Derek interveio rapidamente. Mãe, vou dormir no escritório. Não, vocês não vão. Vocês precisam parecer um casal de verdade. Ivy levantou as mãos. Espere, eu não concordei com isso? Elizabeth deu um tapinha no ombro dela. Querida, é só para o contrato. Você pode colocar um travesseiro no meio da cama, como naqueles filmes antigos. Derek zombou. Isso é ridículo. O que é ridículo é desperdiçar uma oportunidade como esta, respondeu Elizabeth seriamente. Confie em mim, você me agradecerá. E com isso, ela saiu, deixando Ivy e Derek sozinhos pela primeira vez como marido e mulher. Eles se entreolharam. Ivy cruzou os braços. E agora? Derek suspirou. Agora vamos tentar sobreviver a isso. Ivy balançou a cabeça em descrença. Eu devia ter deixado aquela roda presa no buraco. Derek quase sorriu. Quase. Concordou plenamente. E assim, de repente, o casamento por conveniência tornou-se realidade. Dois estranhos, uma certidão de casamento e um futuro completamente incerto. Mas Elizabeth Cooper sorriu, satisfeita, como se tivesse acabado de concluir o plano perfeito. Porque, no fundo, ela sabia exatamente o que estava fazendo. No dia seguinte, Ivy voltou ao seu pequeno apartamento para arrumar suas coisas. O lugar era modesto, com uma cozinha minúscula e uma janela que dava para o beco nos fundos, mas era dela, ou pelo menos tinha sido. Ela abriu o armário e começou a jogar roupas em uma mala, ainda tentando assimilar tudo. Casada? Sou casada, murmurou ela, balançando a cabeça. Foi nesse momento que a porta se abriu de repente. Ivy and Morris. Era Raquel, sua melhor amiga desde a escola, com os olhos arregalados e segurando o celular. Raquel, você quase me matou do coração. Eu te dei um susto daqueles? Amiga, você se casou e não me contou. Tive que descobrir pelo Instagram da Sociedade de Nova York. Ivy piscou. Espere, o que você quer dizer com Instagram? Raquel virou o telefone para ela. Havia uma foto de Derek entrando no cartório com a legenda: herdeiro bilionário Derek Cooper se casa em cerimônia surpresa. Ivy gemeu, ai, não. Raquel sentou-se na cama, com os braços cruzados. Bem, você vai me contar ou eu vou ter que aprender tudo pela internet. Ivy suspirou e contou toda a história. O buraco na calçada, a entrevista perdida, o café com Elizabeth, o pedido de casamento maluco, a ameaça de ser deserdada. Quando ela terminou, Raquel ficou sem palavras. Você está me dizendo que se casou porque ajudou uma senhora na calçada? Isso é inacreditável. Eu sei, Raquel, mas agora estou presa em um acordo com uma das famílias mais poderosas de Nova York. Raquel caiu na gargalhada. Menina, sua vida virou um filme, tipo Cinderela, só que sem sapatinho de cristal e com muito mais drama. Não tem graça. Ivy atirou uma almofada nela. Ah, é mesmo? E agora? Você está morando com ele? Eu já estou lá, na cobertura com vista panorâmica e tudo mais. Raquel se levantou de um pulo. Preciso ver isso. Não, você realmente não precisa. Sim, quero. Vamos, leve-me lá. Ivy revirou os olhos, mas sorriu. Pelo menos ela tinha uma amiga para tornar essa loucura um pouco mais suportável. Horas depois, Ivy voltou à cobertura com suas malas. Derek estava na sala de estar trabalhando em seu laptop, com uma xícara de café perfeitamente posicionada ao seu lado. Ele nem sequer levantou os olhos. Você voltou. Voltei, disse Ivy, largando as malas no chão. Silêncio. Ela foi até a cozinha e abriu a geladeira. Parecia uma exposição de museu.
Tudo estava enfileirado, etiquetado e organizado por categoria. Quem organiza uma geladeira assim? Ela murmurou. Pessoas que gostam de ordem, respondeu Derek, ainda olhando para a tela. Pessoas que gostam de ordem ou pessoas que realmente precisam relaxar. Ele finalmente olhou para ela. Você tem algum problema com organização? Não, eu só acho que a vida não precisa ser tão rígida. Derek voltou-se para o laptop. Rígido é diferente de funcional. Eve pegou uma maçã e deu uma mordida ruidosa só para irritá-lo. Funcional é chato. Ser entediante é ser eficiente. Eficiência é entediante. Derek suspirou e fechou o laptop com um clique seco. Você sempre tem que ter a última palavra. Eve sorriu. Sempre. Com o passar dos dias, a convivência transformou-se numa verdadeira comédia de erros. Derek acordou às 6 horas, fez exercício, tomou o café da manhã e saiu para o trabalho com a pontualidade de um relógio suíço. Eve acordou às 9 horas, tropeçou no tapete, tomou café de pijama e levou meia hora para escolher uma roupa. Certa manhã, Derek entrou na cozinha e encontrou Eve cantando e dançando enquanto fritava ovos. O que você está fazendo? Estou preparando o café da manhã. Quer um pouco? Não, eu já comi às 6. Claro que sim. Eve revirou os olhos. Porque você é um robô programado para ser perfeito. Eu não sou um robô. Eu apenas tenho disciplina. A disciplina é superestimada. Ele pegou uma garrafa de água e saiu da cozinha. Eve gritou atrás dele. Um dia você vai aprender a se divertir. Duvido muito, gritou ele de volta. Mas as coisas começaram a mudar. Certa noite, Derek chegou tarde em casa e encontrou Eve no sofá assistindo a um filme de comédia e rindo alto. Você sempre ri assim? Perguntou ele, largando a pasta. Só quando for engraçado. Quer assistir? Não, eu tenho trabalho. Você sempre tem trabalho. Ele hesitou. É meu trabalho. E o seu trabalho não pode esperar 15 minutos. Derek olhou para a tela. O filme parecia bobo, mas Eve estava rindo tanto que ele acabou se sentando. 15 minutos se transformaram em 30, e 30 se transformaram em 1 hora. Quando o filme terminou, Derek percebeu que havia relaxado pela primeira vez em semanas. Foi tolerável, disse ele. Eve sorriu. Admira. Você gostou? Não estou admitindo nada. Mas ele quase sorriu. Quase. Enquanto isso, no escritório da cobertura, Elizabeth Cooper observava tudo à distância. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Certo dia, ela ligou para seu advogado pessoal. Quero transferir 20% das ações da Cooper Enterprises para o nome de Eve Maurice Cooper. O advogado piscou, surpreso. Senhora Cooper, tem certeza? Com certeza. Faça isso hoje. Discretamente. Mas isso é uma quantia considerável. A senhorita Eve sabe? Elizabeth sorriu. Não, e ela não precisa. Ainda não. O advogado assentiu com a cabeça e saiu. Elizabeth olhou pela janela, satisfeita. Você vai me agradecer depois, sussurrou ela. Eve e Derek continuaram sua dança de opostos. Ele reclamou que ela deixava as luzes acesas. Ela reclamou que ele sempre deixava o controle remoto exatamente no mesmo lugar. Ele disse que ela era desorganizada. Ela disse que ele era robótico. Mas, aos poucos, algo foi mudando. Derek começou a perceber que a casa parecia mais viva com a presença de Eve. E Eve começou a perceber que, por trás daquela armadura de seriedade, Derek tinha um coração. Certa noite, enquanto jantavam em silêncio, Eve perguntou: por que você é tão sério o tempo todo? Derek pôde mastigar. Porque a vida exige seriedade. A vida exige equilíbrio. Você pode ser responsável e ainda se divertir. Ele olhou para ela, pensativo. Você sempre foi assim? Tão otimista? Nem sempre, mas aprendi que reclamar não ajuda. Rir, sim. Derek permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, começou a pensar que talvez ela estivesse certa. Sem perceberem, ambos começaram a aprender algo importante um com o outro. Derek aprendeu que a vida não precisa ser perfeita para ser boa. E Eve aprendeu que disciplina não era uma prisão. Era liberdade.
Nos bastidores, Elizabeth Cooper observava tudo, satisfeita. Seu plano estava indo melhor do que ela esperava. E sem que ninguém soubesse, ela já havia preparado o terreno para algo que mudaria tudo. Poucos dias depois, Eve começou a trabalhar no hotel do Cooper Group. O Wilson Grand Hotel era grandioso e elegante, com lustres de cristal, tapetes vermelhos e funcionários impecavelmente uniformizados. Eve caminhou pelo saguão principal, segurando a bolsa com força. "Respire, Ivy. Você consegue", sussurrou para si mesma. Na recepção, uma mulher de meia-idade usando óculos a cumprimentou com um sorriso caloroso. "Você deve ser Eve Maurice. Seja bem-vinda." "Sou Grace, a supervisora administrativa." Grace tinha cabelos grisalhos presos em um coque frouxo e um jeito maternal que imediatamente fez Eve se sentir à vontade. "Prazer em conhecê-la, Grace." "O prazer é meu, querida. Venha, vou lhe mostrar tudo." Enquanto caminhavam pelos corredores, Grace explicou: "Este é o salão de eventos. Aquela é a cozinha principal. E ali, bem, é onde a Britney costuma ficar." Eve parou. "Britney? Britney Jones." Grace fez uma careta. "Ah, você a conhece." "Infelizmente." "Então você já sabe o que te espera." Grace suspirou. Ela foi promovida a gerente há algumas semanas, desde então, age como se fosse dona do lugar. Eve engoliu em seco. Brittany Jones havia trabalhado com ela anos atrás em outro hotel. Elas nunca se deram bem. Britney sempre teve inveja de tudo que Eve conquistava, e agora ela estava ali como gerente. "Ótimo, simplesmente ótimo", murmurou Eve. Não demorou muito para que seus caminhos se cruzassem. Eve estava organizando alguns arquivos na sala de reuniões quando a porta se abriu de repente. Ora, vejam só quem está aqui." Era Britney, uma loira alta com um sorriso falso e olhos afiados como facas. "Oi, Britney", disse Eve, tentando manter a calma. "Ouvi dizer que você se casou com alguém da família Cooper. Que conveniente." Ivy respirou fundo. "Isso não é da sua conta." "Ah, mas é sim, porque agora você trabalha aqui no meu hotel. Tecnicamente, faz parte do grupo Cooper." Britney deu um passo à frente, cruzando os braços. "Não me importa com quem você se casou, Eve. Aqui dentro, você responde a mim. Entendeu?" Eve sustentou o olhar. "Entendi." Britney sorriu com um ar de superioridade e saiu, batendo a porta. Grace entrou logo em seguida, balançando a cabeça. "Ela sempre foi assim?" "Pior", respondeu Eve. "Muito pior." Mas Britney não estava sozinha em sua missão de fazer Eve sofrer. No dia seguinte, enquanto Eve tomava café na sala de descanso, um homem entrou. Ele era alto, tinha cabelos escuros e um sorriso arrogante. "Você é novata, né, Eve?" "Sim. E você é?" Mark Evans. "Eu trabalho no departamento de eventos." O nome me soava familiar. Então Eve se lembrou. "Mark Evans. Você não é o ex-namorado da Raquel." O sorriso dele se desfez. "É, e você é a melhor amiga dela, aquela que sempre ficou do lado dela, mesmo quando ela estava errada." Eve estreitou os olhos. "Ela não estava errada. Você era apenas um namorado péssimo." Mark aproximou-se, irritado. "Cuidado com o que você diz." "Ou o quê? Vai contar tudo para o gerente?" Ele deu um sorriso de canto de boca. "Perigoso." "Não preciso dizer uma palavra. Só vou garantir que sua estadia aqui seja desagradável." E saiu. Grace, que ouvirá tudo da porta, entrou balançando a cabeça. "Nossa! 2 inimigos no primeiro dia. Isso deve ser um recorde." Eve suspirou. "Eu só queria trabalhar em paz." "Querida, ninguém trabalha em paz por aqui. Mas não se preocupe, você também tem amigos." Grace piscou e ofereceu-lhe um biscoito. Eve sorriu. Pelo menos ela tinha uma aliada. Nos dias que se seguiram, Britney e Mark começaram a conspirar. Espalharam rumores pelos corredores, criaram intrigas e tentaram sabotar o trabalho de Eve. Certa manhã, pediram a Eve que organizasse uma reunião importante com investidores. Ela preparou tudo com esmero: apresentações, relatórios e café. Mas quando ela chegou à sala de reuniões,
viu que alguém havia trocado os documentos. O que é isto? Perguntou um dos investidores, folheando o relatório completamente errado. Eve empalideceu. Eu não entendo. Eu tinha tudo pronto. Britney, sentada no canto da sala, deu um sorriso discreto. Foi então que a porta se abriu. Elizabeth Cooper entrou, elegante como sempre, conduzindo suavemente sua cadeira de rodas para dentro da sala. Desculpem a interrupção, senhores. Todos se levantaram imediatamente. Senhora Cooper, que surpresa! Elizabeth olhou em volta, seus olhos parando em Eve, que estava visivelmente nervosa. Ouvi dizer que houve um problema com os documentos. Britney se levantou rapidamente. Sim, Sra. Cooper. Infelizmente, Eve não conseguiu preparar os relatórios corretamente. Elizabeth se virou para Britney com um sorriso gélido. Sério? Que estranho, porque eu mesma pedi para Eve preparar esses documentos e ela nunca me decepcionou. Britney engoliu em seco. Elizabeth prosseguiu, a menos, é claro, que alguém tenha sabotado o trabalho dela. O quarto ficou completamente em silêncio. Elizabeth pegou os documentos das mãos do investidor e os examinou. Estes não são os relatórios originais. Alguém os trocou. Os olhos de Eve se arregalaram. Britney empalideceu. Então Elizabeth se virou para Eve e disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem: se tem alguém aqui que merece uma promoção, essa pessoa é Eve Morris. O choque foi instantâneo. Senhora Cooper, começou Eve, sem saber o que dizer. Elizabeth levantou a mão para impedi-la. A partir de hoje, Eve Morris Cooper está promovida a vice-presidente do Wilson Grand Hotel. O rosto de Britney perdeu toda a cor. Mark, que observava da porta, ficou sem palavras. O investidor começou a aplaudir. Eve, ainda em choque, tentava processar o que acabará de acontecer. Senhora Cooper, eu não sei o que dizer. Apenas diga obrigada e aceite, querida, respondeu Elizabeth com um sorriso caloroso. Obrigada, disse Eve, emocionada. Britney saiu furiosa, batendo a porta. Mark desapareceu rapidamente. Após a reunião, Grace correu e abraçou Eve. Vice-presidente, nossa, você subiu mais rápido que um elevador. Eve riu, ainda tonta com tudo aquilo. Não consigo acreditar. Acredite. E agora Britney terá que engolir toda essa arrogância. Eve olhou em volta. Os outros funcionários a cumprimentavam com respeito. Pela primeira vez, ela não se sentia apenas como a garota que se casou com um bilionário. Ela era alguém que havia conquistado respeito, e isso incomodava muita gente. Naquela noite, quando Eve chegou em casa, Derek estava no sofá lendo relatórios. Ouvi dizer que você foi promovido, disse ele sem levantar os olhos. Sua mãe te contou? Todo mundo me disse. Eve sentou-se ao lado dele. Você acha que ela fez isso só porque eu sou sua esposa? Derek finalmente olhou para ela. Não, ela fez isso porque você merece. Eve piscou, surpresa. Sério? Ele quase sorriu. Minha mãe é muitas coisas, mas nunca é injusta. Eve também sorriu. E, pela primeira vez desde o início de tudo, sentiu que talvez esse casamento maluco tivesse trazido algo de bom, afinal. Pelo menos no trabalho, ela finalmente havia conquistado o respeito que sempre mereceu. Nas semanas seguintes, Eve dedicou-se inteiramente ao trabalho. Como vice-presidente, ela agora tinha responsabilidades que antes lhe pareciam impossíveis. Mas, para a surpresa de todos, e dela própria, ela estava se saindo muito bem. Grace, sua amiga leal, nunca perdia a oportunidade de fazer uma piada. Quem diria, hein? A garota que tirou uma roda de um buraco agora administra metade do hotel. Eve riu enquanto organizava os papéis em seu novo escritório. Eu não comando nada, Grace. Querida, você é a vice-presidente. Até o café obedece às suas ordens. O café não ouve ninguém. Ele só existe para nos salvar. Grace caiu na gargalhada. Gostei de você desde o primeiro dia. Eve sorriu. Ter Grace por perto tornava tudo mais fácil, mas nem tudo era perfeito. Britney continuava lançando olhares de desprezo no corredor. Mark evitava Eve como se ela estivesse gripada, e os cochichos persistiam. Ela só conseguiu esse emprego por causa do marido.
Deve ser bom ter uma sogra poderosa. Eve ouviu tudo, mas não respondeu. Ela sabia que palavras não mudariam opiniões, apenas ações. E a oportunidade de provar o seu valor surgiu mais cedo do que o esperado. O hotel estava organizando um grande evento corporativo. Investidores internacionais, empresários influentes e até mesmo algumas celebridades locais eram esperados. Era o tipo de evento que não tinha como dar errado. Eve supervisionou tudo pessoalmente. Ela verificou o salão de baile, a iluminação, o cardápio, a lista de convidados. Grace apareceu com uma prancheta. Tudo pronto, chefe. Até os guardanapos estão dobrados em forma de cisne, porque aparentemente cisnes são sinônimo de sofisticação. Ivy riu. Você acha que estou exagerando? Exagerando? Querida, você checou a temperatura do salão 3 vezes. Mas tudo bem. Prefiro um chefe perfeccionista a um descuidado. Obrigado. Acho que sim. Quando chegou a noite do evento, o salão de baile estava impecável. Lusters cintilantes, mesas decoradas, música ambiente suave. Os convidados começaram a chegar, elegantes e exigentes. Eve percorreu a sala, certificando-se de que tudo estava funcionando perfeitamente. Foi aí que o problema começou. Uma das garçonetes, uma jovem chamada Emily, tropeçou e derrubou uma bandeja de bebidas bem ao lado de um dos convidados mais importantes da noite, Jonathan Pierce, um investidor bilionário conhecido por seu temperamento explosivo. As bebidas respingaram levemente em seu terno. Emily empalideceu. Senhor, me desculpe. Foi um acidente. Jonathan se levantou, furioso. Um acidente? Este processo custa mais do que você ganha em um ano. Quero essa mulher incompetente demitida imediatamente. A sala inteira ficou em silêncio. Emily começou a chorar. Britney, que observava à distância, interveio rapidamente com um sorriso forçado. Sr. Pierce, peço desculpas em nome do hotel. Providenciaremos a demissão dela imediatamente. Spear. A voz de Eve cortou a tensão. Ela caminhou calmamente até o centro da sala. Sr. Pierce, entendo sua frustração, mas antes de tomarmos qualquer decisão, gostaria de recapitular o que aconteceu. Jonathan olhou para ela com impaciência. E quem é você? Ivy Morris Cooper, vice-presidente do hotel. Britney cerrou os dentes. Eve prosseguiu. Posso verificar as imagens de segurança? Levará apenas 1 minuto. Jonathan bufou, mas fez um gesto com a mão. Grace correu até a sala de controle e voltou com um tablet. Eve assistiu à gravação e depois a mostrou para Jonathan. Veja aqui, senhor. Emily não apenas tropeçou. Alguém empurrou o carrinho de bebidas bem na hora em que ela estava passando. Jonathan olhou atentamente para a tela, e então tudo ficou claro. Mark havia empurrado o carrinho de propósito, causando o acidente. A expressão de Jonathan mudou. Então, não foi culpa dela. Não, senhor. Foi sabotagem. Eve se virou para Emily, que ainda tremia. Você não será demitida. Pelo contrário, obrigada por manter a calma sob pressão. Emily soltou um suspiro de alívio e enxugou as lágrimas. Jonathan, impressionado, estendeu a mão para Eve. Você é corajosa e inteligente. Muito bem. Eve apertou a mão dele. Obrigada, Sr. Pierce, e peço desculpas pelo inconveniente. Vou garantir que seu terno seja lavado sem custo algum. Jonathan sorriu, algo raro deceiver. Não se preocupe, tenho outros. Ele voltou para sua mesa, satisfeito. Britney, por outro lado, estava visivelmente chateada. Grace caminhou até Eve e sussurrou, você acabou de ganhar o respeito do homem mais durão de Nova York. Isso merece um troféu, ou pelo menos um pedaço de bolo. Eve deu uma risadinha suave. Mas a noite ainda não havia terminado. Enquanto Eve conversava com alguns convidados, as portas do salão de baile se abriram. Elizabeth Cooper entrou, elegante como sempre, empurrada por seu motorista. Todos na sala se viraram para olhá-la. Elizabeth sorriu e acenou para os convidados, que a cumprimentaram com imediata reverência. Ela foi direto até Eve. Boa noite, querida. Senhora Cooper, eu não sabia que a senhora viria. Eu sempre apareço na hora certa. Elizabeth olhou em volta,
absorvendo o evento impecável. Você fez um trabalho magnífico. Obrigado. Eu tive uma ótima equipe. Então Elizabeth se virou para os convidados e elevou a voz. Poderiam me dar a atenção de todos por um instante? O quarto ficou em silêncio. Elizabeth prosseguiu. Quero que todos saibam que está a Eve Maurice Cooper, minha nora. E a partir de hoje, ninguém jamais subestimará seu talento, sua inteligência ou seu valor. E rompeu uma salva de palmas. Eve sentiu lágrimas ameaçarem cair, mas as conteve. Elizabeth aproximou-se e pegou em sua mão. Você merece todo o respeito que está recebendo, querida, e qualquer um que disser o contrário terá que se ver comigo. Ivy sorriu, profundamente emocionada. Obrigada, Sra. Cooper, por tudo. Pode me chamar de Elizabeth. Afinal, somos família. Os aplausos continuaram. Grace, parada num canto, enxugou os olhos com um guardanapo. Ai, meu Deus, estou chorando. Isso é ridículo, murmurou, fungando. Jonathan Pierce se levantou e ergueu seu copo. Um brinde a Eve Cooper, a mulher que provou que competência não vem com sobrenome. Todos ergueram seus copos. Eve olhou ao redor da sala, vendo os mesmos rostos que antes duvidavam dela, agora aplaudindo em sua homenagem. Não se tratava mais apenas do nome Cooper. Tratava-se do respeito que ela havia conquistado com trabalho árduo, inteligência e coragem. Naquela noite, Eve percebeu algo importante. Ela não era mais apenas a garota que um dia ajudou uma senhora idosa na calçada. Ela era uma mulher que havia descoberto seu próprio valor. E mais do que isso, ela havia conquistado a verdadeira admiração de sua sogra, a mulher que, com apenas uma xícara de café, mudou sua vida para sempre. Quando o evento terminou, Eve voltou para casa exausta, mas feliz. Derek estava esperando na sala de estar. Ouvi dizer que você foi a estrela da noite. Eve sorriu, tirando os sapatos. Sua mãe exagerou como sempre. Ela não exagera. Ela apenas anuncia a verdade um pouco mais alto do que a maioria. Ivy riu. Essa é uma forma de dizer. Derek olhou para ela e, pela primeira vez, viu algo diferente em seus olhos. Respeito, admiração e talvez algo mais. Você está fazendo um ótimo trabalho, Eve. De verdade. Obrigado. Eles permaneceram em silêncio por um instante, e algo no ar mudou, mas nenhum dos dois disse uma palavra. Ainda não. Na manhã seguinte, Eve tomava seu café quando Derek entrou na cozinha, já de terno. Tenho uma reunião importante hoje, disse ele, pegando uma xícara. Ah, legal. Boa sorte. Na verdade, eu queria saber se você gostaria de vir comigo. Ivy pôde mastigar. Quer ir com você a uma reunião? Sim, trata-se das estratégias da empresa. Achei que seria interessante para você participar. Como vice-presidente do hotel, faz sentido que você conheça melhor o grupo. Eve hesitou. Não sei, Derek. Reuniões corporativas não são muito a minha praia. Você organizou um evento com investidores internacionais. Isso é mais corporativo do que qualquer reunião. Ela sorriu. Boa observação. Então, venha. Prometo que não será entediante. Reuniões corporativas são sempre entediantes. Derek quase sorriu. Então você vai tornar isso menos entediante. Ivy riu. Tudo bem, eu vou. Horas depois, Eve e Derek entraram no prédio da Cooper Enterprises. O lugar era impressionante, todo de vidro e aço, com funcionários passando apressadamente. Eve olhou em volta, admirada. Nossa, isso é sério. É o centro de operações. Tudo acontece aqui. Eles pegaram o elevador até o 20º andar, onde a reunião aconteceria. Grace, que havia sido convidada para ajudar com a logística, já estava lá. Eve, que surpresa adorável. Grace, você também está aqui? Sim, querida. Onde há problemas, eu estou lá. É basicamente o lema da minha vida. Ivy riu. Grace se inclina para frente e sussurrou, cuidado! Britney também está aqui. E pela expressão no rosto dela, ela está aprontando alguma coisa. Eve olhou em volta e viu Britney conversando com Mark em um canto da sala. Os dois trocavam olhares rápidos em sua direção. Claro que Sal, murmurou Ivy. A reunião começou.
A sala estava cheia de executivos, gerentes e investidores, todos elegantemente vestidos e com expressões sérias. Derek sentou-se na cabeceira da mesa. Embora Eve não percebesse a importância disso, ela estava concentrada nos documentos que haviam sido distribuídos. O tema da reunião foi a expansão internacional. Novos hotéis, novos mercados, novas parcerias. Um dos executivos começou a apresentar os dados financeiros. Eve acompanhou atentamente, fazendo anotações. Então algo lhe chamou a atenção. Um dos números não batia. Ela franziu a testa, verificando novamente. Com licença, disse Eve, levantando a mão. O executivo fez uma pausa. Sim. Desculpe interromper, mas acho que há um erro na planilha. Britney, sentada do outro lado da mesa, deu um sorriso discreto. Eve, essa planilha já foi revisada 3 vezes. Não há nenhum erro. Eve analisou os números novamente, mas a projeção de receita para o terceiro trimestre está errada. O cálculo não reflete a taxa de câmbio atualizada. O executivo piscou, confuso. Taxa de câmbio? Sim, se estivermos a expandir-nos para a Europa, temos de levar em conta a flutuação do euro, e isso utiliza a taxa de câmbio de 6 meses atrás. Silêncio. A executiva folheou rapidamente os papéis. Ela tem razão. Britney empalideceu. Derek observava Eve com uma expressão indecifrável. Eve prosseguiu, e tem mais. A análise de mercado para a França está incompleta. Falta o impacto das regulamentações turísticas locais. Isso pode afetar diretamente a viabilidade do projeto. Um dos investidores inclinou-se para a frente. Você fala francês? Eve assentiu com a cabeça. Sim, eu estudei isso na faculdade. E espanhol também, porque estamos considerando a Espanha. Eu também falo espanhol. O investidor sorriu, visivelmente impressionado. Britney, agora desesperada, tentou interromper. Eve, com todo o respeito, essas análises foram feitas por especialistas. Eve se virou para ela calmamente. Então os especialistas cometeram erros porque os números não batem. Grace, no canto da sala, estava tentando não rir. Mark, percebendo que o plano estava desmoronando, tentou mudar de assunto. Talvez devêssemos seguir em frente e revisar isso mais tarde. Derek finalmente falou. Não, vamos analisar agora. Sua voz tinha autoridade. O quarto ficou completamente em silêncio. Eve olhou para ele, surpresa com o tom de voz. Derek prosseguiu. Eve, você pode apresentar sua correção? Claro! Ela se levantou, pegou um marcador e caminhou até o quadro branco. Com clareza e precisão, refez os cálculos, explicou as inconsistências e propôs ajustes. Então, para surpresa de todos, ela fez um resumo em 3 idiomas: inglês, francês e espanhol. Os investidores internacionais ficaram estupefatos. Quando ela terminou, a sala ficou completamente silenciosa, e então os aplausos começaram. Primeiro, devagar, depois cada vez mais altos. Eve, sentindo-se tímida, voltou para o seu lugar. Derek a observava com um olhar que ela não conseguia decifrar. Orgulho, admiração, algo mais. O investidor francês se levantou. Senhora Cooper, a senhora acaba de salvar este projeto de um desastre financeiro. Parabéns. Eve sorriu, ainda tentando assimilar tudo. Obrigada. Eu apenas fiz o que precisava ser feito. Britney parecia furiosa. Mark evitava o olhar de todos. Grace, por outro lado, parecia absolutamente encantada. Após a reunião, os investidores cercaram Eve, fazendo perguntas e elogiando sua perspicácia. Derek esperou até que todos tivessem saído antes de se aproximar dela. Você é incrível. Obrigada. Mas por que todos estavam te ouvindo daquele jeito? Espera aí. Eve olhou em volta. A sala estava vazia, exceto pelos dois. Derek, qual é exatamente o seu cargo na empresa? Ele hesitou. Eu sou o presidente da Cooper Enterprises. Os olhos de Eve se arregalaram. O quê? Achei que você soubesse. Como eu ia saber? Você nunca me disse. Achei que fosse óbvio. Óbvio? Derek, você é o presidente de uma das maiores empresas de Nova York e achou que isso era óbvio.
Ele deu de ombros. Minha mãe não mencionou isso? Não. Eve passou as mãos pelo rosto, incrédula. Então, aquela reunião, você estava me testando. Derek hesitou novamente. Não exatamente um teste, mas sim. Eu queria ver como você reagiria. Eve não sabia se ria ou se ficava chateada. E eu passei. Derek sorriu. Um sorriso genuíno, raro. Você não passou. Você arrasou. Eve sentiu o rosto corar. Então, tudo isso foi uma armação. Não, Britney e Mark realmente adulteraram os documentos. Eles trocaram os números de propósito. Seriamente? Sério? E você percebeu sozinho? Eve balançou a cabeça. Esta família é cheia de surpresas. Derek deu um passo à frente. Eve, você é brilhante. E não apenas porque você corrigiu os números. É porque você tem algo que a maioria das pessoas aqui não tem. Coragem. Eve olhou para ele, surpresa. Você está me elogiando? Apenas constatando um fato. Ela sorriu. Isso é o mais perto que vou chegar de um elogio vindo de você, não é? Derek quase riu. Provavelmente. Eles ficaram ali parados por um instante, apenas se olhando. Havia algo no ar, algo diferente. Mas antes que qualquer um deles pudesse dizer algo, Grace entrou na sala. Desculpem interromper este momento cinematográfico, mas os investidores estão esperando vocês dois no almoço. Eve piscou, voltando à realidade. Certo, vamos lá. Ao saírem, Grace sussurrou para Eve. Ele estava olhando para você com aquele olhar. Que olhar? O olhar de alguém que está se apaixonando e ainda não está pronto para admitir. Eve revirou os olhos, mas sorriu. Você está imaginando coisas, Grace. Querida, estou vendo óbvio. Vocês dois é que estão cegos. Eve balançou a cabeça negativamente, mas no fundo, uma parte dela concordava. Caminhando à frente, Derek olhou para trás e encontrou o olhar de Eve. E naquele momento, ele percebeu que ela não era apenas sua esposa no papel. Ela era uma mulher brilhante, corajosa e genuína, e ele estava começando a se apaixonar por ela. Ele só não sabia como lidar com isso ainda. Após o almoço com os investidores, Derek voltou para o escritório enquanto Eve retornou ao hotel. A tarde passou voando, mas Eve não conseguia parar de pensar na reunião. Derek era o presidente. O presidente. E, sem saber, ela corrigiu erros bem na frente dos principais executivos da empresa. Ai meu Deus, eu poderia ter passado uma vergonha enorme, murmurou ela, sentada em seu quarto. Grace entrou com uma xícara de café. Você está falando sozinho de novo? Ainda estou assimilando o fato de que meu marido de mentira é o presidente de uma empresa bilionária e eu não sabia disso. Graça riu. Querida, você é casada com ele. Como você não sabia? Porque ele nunca me disse. Eu pensei que ele fosse apenas um executivo comum. Um executivo comum que mora em uma cobertura e tem motorista particular. Eve fez uma pausa. Certo, talvez eu devesse ter desconfiado de algo. Grace deu um tapinha no ombro dela. Pelo menos agora você sabe. E você arrasou naquela reunião, então está tudo bem. Ivy sorriu. Obrigada, Grace. Quando Eve estava prestes a sair do hotel, seu telefone tocou. Era Derek. Oi. Olá. Você está livre hoje à noite? Eve piscou, surpresa. Livre? Por quê? Gostaria de te levar para jantar para comemorar. Celebrar o quê? Seu sucesso na reunião. Ivy hesita. Eles nunca tinham saído juntos. Não de verdade. Derek, não precisamos. Eu sei que não precisamos, mas eu quero. Havia algo diferente em sua voz, mais suave. Eve sorriu sem perceber. Certo. Que horas? 8 horas, vou te buscar em casa. Você já mora comigo. Então eu te buscarei na sala de estar. Eve riu. Fechado. Às 8 horas, Eve estava vestida com um vestido verde claro simples e sandálias rasteiras. Nada muito extravagante. Afinal, era apenas um jantar. Ou pelo menos era o que ela repetia para si mesma. Derek entrou na sala de estar, também bem vestido, mas sem gravata,
Apenas uma camisa social azul e calças escuras. Mas você me surpreendeu. Mesmo sendo sério, metódico e completamente obcecado por organização. E você tem um bom coração, e eu comecei a perceber isso aos poucos. Ela apertou a mão dele. Eu também me apaixonei por você, Derek. Seus olhos se arregalaram. Sério? Sério? Mesmo que você seja um desastre com chaves. Derek riu, se mexeu. Pela primeira vez desde que se conheceram, eles se olharam não como estranhos presos a um contrato, mas como duas pessoas que haviam encontrado algo inesperado. Amor. Derek se levantou, deu a volta na mesa e estendeu a mão. Quer dançar? Eve olhou em volta. Aqui, no meio do restaurante? Por que não? Ela riu e pegou na mão dele. Eles dançaram lentamente, balançando ao ritmo da música suave. Eve apoiou a cabeça no ombro dele. Quem diria, hein? Tudo por causa de um buraco na calçada. Derek sorriu. O melhor buraco da minha vida. Eve soltou uma risada discreta. E naquele instante, algo mudou. O casamento que começara por dever, por conveniência, por pressão, tornou-se algo real. Aquela noite marcou o início do verdadeiro amor. Nascido do caos, mas sólido como o destino. Ao chegarem em casa, Derek parou na porta do quarto. Boa noite, Eve. Boa noite, Derek. Eles se olharam por um longo momento, então, pela primeira vez, se beijaram. Um beijo suave, sincero e cheio de promessas. Quando se separaram, Eve sorriu. Isso foi inesperado. Perfeito. Derek também sorriu. E naquela noite, ambos foram dormir sabendo que suas vidas haviam mudado para sempre. O contrato ainda estava em vigor. Mas agora, o que os unia não era um documento, era o amor. Eve e Derek não eram mais apenas um casal no papel. Eles eram marido e mulher de verdade. A cobertura, antes silenciosa e organizada, agora tinha vida. Risos, conversas, até mesmo pequenos debates sobre qual filme assistir. Elizabeth observava tudo à distância, satisfeita. Seu plano tinha funcionado melhor do que ela esperava. Certa manhã, Eve estava na cozinha preparando café quando o telefone tocou. Era sua mãe. Mãe, que surpresa! Olá, querida. Como você está? Eu estou ótimo. E vocês dois? Estamos bem. Aliás, seu pai e eu estávamos pensando em fazer uma visita a você. Eve quase deixou cair a xícara. Uma visita aqui em Nova York? Sim. Já faz tanto tempo que não a vemos, e queremos conhecer seu marido adequadamente. Ivy sorriu, emocionada. Claro, mãe. Quando você vem? Que tal na próxima semana? Perfeito. Quando Eve desligou o telefone, Derek entrou na cozinha, já vestido para o trabalho. Quem era aquele? Minha mãe. Meus pais vêm me visitar na semana que vem. Derek parou no meio da frase. Seus pais? Sim. Eles querem te conhecer melhor. Você está nervoso? Mas você me surpreendeu. Mesmo sendo sério, metódico e completamente obcecado por organização. E você tem um bom coração, e eu comecei a perceber isso aos poucos. Ela apertou a mão dele. Eu também me apaixonei por você, Derek. Seus olhos se arregalaram. Sério? Sério? Mesmo que você seja um desastre com chaves. Derek riu, se mexeu. Pela primeira vez desde que se conheceram, eles se olharam não como estranhos presos a um contrato, mas como duas pessoas que haviam encontrado algo inesperado. Amor. Derek se levantou, deu a volta na mesa e estendeu a mão. Quer dançar? Eve olhou em volta. Aqui, no meio do restaurante? Por que não? Ela riu e pegou na mão dele. Eles dançaram lentamente, balançando ao ritmo da música suave. Eve apoiou a cabeça no ombro dele. Quem diria, hein? Tudo por causa de um buraco na calçada. Derek sorriu. O melhor buraco da minha vida. Eve soltou uma risada discreta. E naquele instante, algo mudou. O casamento que começara por dever, por conveniência, por pressão, tornou-se algo real. Aquela noite marcou o início do verdadeiro amor. Nascido do caos, mas sólido como o destino.
Ao chegarem em casa, Derek parou na porta do quarto. Boa noite, Ivy. Boa noite, Derek. Eles se olharam por um longo momento, então, pela primeira vez, se beijaram. Um beijo suave, sincero e cheio de promessas. Quando se separaram, Ivy sorriu. Isso foi inesperado. Perfeito. Derek também sorriu. E naquela noite, ambos foram dormir sabendo que suas vidas haviam mudado para sempre. O contrato ainda estava em vigor. Mas agora, o que os unia não era um documento, era o amor. Ivy e Derek não eram mais apenas um casal no papel. Eles eram marido e mulher de verdade. A cobertura, antes silenciosa e organizada, agora tinha vida. Risos, conversas, até mesmo pequenos debates sobre qual filme assistir. Elizabeth observava tudo à distância, satisfeita. Seu plano tinha funcionado melhor do que ela esperava. Certa manhã, Ivy estava na cozinha preparando café quando o telefone tocou. Era sua mãe. Mãe, que surpresa! Olá, querida. Como você está? Eu estou ótimo. E vocês dois? Estamos bem. Aliás, seu pai e eu estávamos pensando em fazer uma visita a você. Ivy quase deixou cair a xícara. Uma visita aqui em Nova York? Sim. Já faz tanto tempo que não a vemos, e queremos conhecer seu marido adequadamente. Ivy sorriu, emocionada. Claro, mãe. Quando você vem? Que tal na próxima semana? Perfeito. Quando Ivy desligou o telefone, Derek entrou na cozinha, já vestido para o trabalho. Quem era aquele? Minha mãe. Meus pais vêm me visitar na semana que vem. Derek parou no meio da frase. Seus pais? Sim. Eles querem te conhecer melhor. Você está nervoso? Bem, você conhece nosso pequeno negócio de doces, não é? Claro. A Padaria Casaira. Sim. E bem, as coisas têm corrido muito bem ultimamente, melhor do que esperávamos. Linda continuou. Temos recebido muitos pedidos, até mesmo de cidades vizinhas, e estamos pensando em expandir. Ivy sorriu, comovida. Que maravilha! Thomas levantou a mão. Mas não estamos aqui para pedir dinheiro, Ivy. Que fique bem claro. Estamos aqui para compartilhar nosso sonho e queríamos sua opinião. Ivy sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Papai! Mãe, estou tão orgulhosa de vocês dois. Derek, que até então permanecerá em silêncio, inclinou-se para a frente. Sr. Morris, posso lhe perguntar algo? Claro, filho. Já pensou em abrir uma segunda filial aqui em Nova York? Thomas piscou. Nova York? Não. Não. Isso seria caro demais. E se eu investisse no negócio? Silêncio. Linda e Thomas ficaram paralisados. Ivy olhou para Derek, surpresa. Derek, continuou ele. Você tem um ótimo produto. Você é dedicado. Você é apaixonado. A única coisa que te impede é o custo inicial, e eu posso te ajudar com isso. Thomas balançou a cabeça. Filho, isso é muito generoso, mas... Não é generosidade, senhor. É um investimento. Acredito no seu negócio, mais do que isso, acredito na família de Ivy. Linda cobriu a boca com a mão, comovida até as lágrimas. Ivy segurou a mão de Derek por baixo da mesa. Thomas respirou fundo. Você está falando sério, filho? Com certeza. Vou te ajudar a abrir uma pequena filial em Manhattan. Um lugar aconchegante numa boa região, e você manterá o controle total do negócio. Ivy não conseguiu conter as lágrimas. Derek, obrigada. Ele apertou a mão dela. É o mínimo que posso fazer pela família da mulher que amo. Linda também começou a chorar. Thomas se levantou e estendeu a mão para Derek. Filho, eu não sei o que dizer. Derek apertou a mão dele. Diga apenas que aceita. Thomas sorriu, emocionado. Aceito e agradeço. Naquela noite, depois que os pais de Ivy foram dormir, ela e Derek sentaram-se na varanda. Você não precisava ter feito isso, disse Ivy. Eu sei, mas eu queria. Por quê? Derek a abraçou forte. Porque quando ouvi seu pai falar sobre o sonho dele, vi a mesma determinação que vejo em você, e pensei,
Essas são as pessoas que criaram a mulher incrível que eu amo. Eve apoiou a cabeça no peito dele. Você conquistou meu coração novamente hoje. Só hoje. Ela riu. Na verdade, todos os dias. Derek beijou o topo da cabeça dela. Então estamos quites. Nos dias que se seguiram, Derek ajudou Thomas a encontrar um espaço comercial em Manhattan, um local pequeno e charmoso, perfeito para uma padaria. Linda não conseguia parar de fazer planos. Decoração, cardápio, embalagem. Eve nunca tinha visto seus pais tão felizes. No dia em que assinaram o contrato de aluguel, Thomas chamou Derek para um canto. Filho, preciso te contar uma coisa. Claro, senhor. Quando Eve ligou para dizer que tinha se casado, fiquei preocupado. Achei que ela tinha se precipitado, que não te conhecia de verdade. Derek escutou em silêncio. Mas agora, vendo como você a trata, como você se importa com a nossa família, eu sei que estava errado. Thomas colocou a mão no ombro de Derek. Você não é apenas o marido dela. Você é o homem certo para ela. Derek sentiu um nó na garganta. Obrigado, Sr. Morris. Isso significa muito para mim. Cuide da minha garota. Tudo bem. Semper. Linda apareceu com Eve, e ambas riam de alguma coisa. Sobre o que vocês duas estão conversando? Perguntou Eve. Coisas de homem, respondeu Thomas com uma piscadela. Eve revirou os olhos, mas sorriu. Naquela noite, antes de dormir, Linda disse a Eve, querida, estou tão feliz por você. Obrigada, mãe. E Derek? Ele é especial. Você tem sorte. Eve sorriu. Eu sei, mas ele também tem sorte de me ter. Linda riu. É verdade. Você sempre teve muita força de vontade. Aprendi com os melhores. Linda abraçou a filha. Você continua sendo a mesma menina simples que criamos, só que agora com uma vida maior. Eve abraçou a mãe com força. Eu sempre serei a mesma, mãe. Prometo. Quando os pais de Eve voltaram para o campo, deixaram Nova York com o coração cheio de alegria. O sonho deles estava se tornando realidade. Eve havia encontrado não apenas um marido, mas um companheiro para a vida toda. Alguém que a amava por quem ela era e que também amava sua família. Naquela noite, enquanto Eve e Derek estavam deitados na cama, ela disse, obrigada por tudo que vocês fizeram pela minha família. Você não precisa me agradecer. Sim, eu acho, porque você não fez isso por obrigação. Você fez porque quis. Derek se virou para ela. Eve, sua família agora é minha família, e eu cuido da minha família. Ela sorriu. Eu te amo. Eu também te amo. E pela primeira vez desde o início de tudo, Eve percebeu algo importante. Aquele casamento, que começou por acaso num encontro casual na calçada, tinha se tornado a melhor decisão da sua vida. 2 meses depois, Eve acordou com uma sensação estranha. Ela correu para o banheiro, pela 3ª manhã consecutiva, sentiu-se mal. Derek apareceu na porta, preocupado. De novo? Eve acenou com a mão, tentando recuperar o fôlego. Deve ser algo que eu comi. Você disse isso ontem e anteontem. Derek cruzou os braços. Eve, acho que você deveria consultar um médico. Estou bem. É apenas um desconforto passageiro. Mas Derek não estava convencido. Naquela tarde, após mais um episódio de náusea, Eve finalmente concordou em fazer o teste. Raquel, que estava de visita, segurou a mão dela. Você acha que pode ser? Eve olhou para o teste de gravidez em sua mão. Não sei. Talvez. Só há uma maneira de descobrir. Eve entrou no banheiro, fez o teste e esperou os 3 minutos mais longos de sua vida. Ao ver o resultado, seu coração parou. 2 linhas. Positivo. Oh meu Deus! Raquel bateu na porta. E então? Eve abriu a porta devagar, segurando a prova. Raquel olhou e gritou, você está grávida. Eve ainda estava assimilando a informação. Eu vou ser mãe e o Derek vai ser pai. Nossa, Eve, isso é incrível. Ivy sorriu, emocionada. Sim, é incrível. Quando Derek chegou em casa naquela noite, Eve estava nervosa.
Ela havia preparado um jantar especial e colocado uma pequena caixa no centro da mesa. Derek entrou, largou a pasta e olhou em volta. O que é tudo isso? Jantar. Algo especial. Por quê? Esqueci alguma data importante? Ivy riu. Não, mas hoje ainda é um dia importante. Derek sentou-se, curioso. Você está me assustando. Ivy empurrou a caixa na direção dele. Abra! Derek abriu a caixa e encontrou um minúsculo par de sapatinhos de bebê dentro. Ele piscou, confuso. São sapatos de bebê. Sim, sapatinhos de bebê. Eu sei que são sapatos de bebê, mas o quê? E então a ficha caiu. Os olhos de Derek se arregalaram. Ivy, você é? Ela assentiu com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Estou grávida. Derek ficou paralisado por um segundo, depois pulou da cadeira, derrubando-a. Vou ser pai. Ivy riu, emocionada. Derek correu até ela, pegou-a no colo e a girou no ar. Derek, cuidado! Desculpe. Desculpe, disse ele, colocando-a no chão com um cuidado exagerado. Ai meu Deus, Ivy, nós vamos ter um bebê. Sim, somos. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Você acabou de me dar a melhor notícia da minha vida. Pensei que fosse nesse momento que eu concordaria em me casar com você. Isso nos coloca empatados em primeiro lugar. Ivy riu e o beijou. Mas, embora a felicidade preenchesse a cobertura, algo estava prestes a ameaçar a paz do casal. Na manhã seguinte, Derek estava em uma reunião de negócios no escritório quando uma mulher entrou. Alta, elegante, vestida com um impecável terno vermelho. Era Carla Monroe, uma empresária conhecida por sua ambição implacável. Derek Cooper, disse ela, estendendo a mão. Finalmente nos encontramos. Derek apertou a mão dela, educado, mas distante. Senhorita Monroe, foi um prazer. Pode me chamar de Carla, e o prazer será todo meu. A reunião prosseguiu, mas Carla não desviou o olhar de Derek. Ela fazia perguntas, ria das respostas dele e claramente tentava impressioná-lo. Após a reunião, ela o abordou no corredor. Derek, adorei a proposta da Cooper Enterprises. Acho que nossas empresas poderiam ganhar muito juntas. Fico feliz que tenha gostado. Carla se aproximou. Sabe, ouvi dizer que você é solteiro. Derek franziu a testa. Não, eu sou casado. Carla piscou, surpresa. Casada? Isso não é mencionado em lugar nenhum na mídia. Porque minha vida pessoal é privada. Entendo. Mas e se eu lhe dissesse que poderíamos construir um império juntos? Unir nossas fortunas, nossa influência. Derek deu um passo para trás. Senhorita Monroe, sou casado e feliz. Não estou interessado em nada que não seja profissional. Carla sorriu, mas seus olhos estavam frios. Entendo. Bom, a oferta continua de pé caso você mude de ideia. Derek apenas assentiu com a cabeça e se afastou. Quando ele chegou em casa, Ivy estava no sofá lendo um livro sobre gravidez. Como foi seu dia? Ela perguntou. Interessante. Conheci uma mulher de negócios que claramente não entende a palavra não. Ivy ergueu uma sobrancelha. Que tipo de mulher de negócios? Carla Monroe. Ela propôs uma parceria e insinuou algo mais. Ivy fechou o livro. Algo mais? Sim, mas deixei claro que sou casado e feliz. Ivy sorriu. Bom saber. Derek sentou-se ao lado dela e colocou a mão na barriga dela. Como está o nosso bebê? Provavelmente do tamanho de uma uva passa. Uma uva passa muito importante. Ivy riu. Mas a paz não durou muito. Nos dias que se seguiram, Carla começou a aparecer em eventos, reuniões e até mesmo no hotel. Ela sempre encontrava uma desculpa para falar com Derek. Que coincidência te encontrar aqui. Precisamos analisar essa proposta. Você tem um minuto? Derek manteve-se educado, mas firme, até que um dia Carla passou dos limites. Durante um evento de gala, ela se aproximou de Derek com 2 taças de champanhe. Uma bebida? Não, obrigado. Eu vou dirigir. Carla sorriu. Derek, por que você continua me evitando? Nós poderíamos ser incríveis juntos.
Senhorita Monroe, eu já deixei isso bem claro. Você deixou claro que é casado, mas casamentos acabam, especialmente os de conveniência. Derek ficou tenso. Como você sabe disso? Tenho minhas fontes e sei que seu casamento começou como um acordo, mas estou oferecendo algo real. Poder, influência, um império. Derek deu um passo à frente. Falando sério. Meu casamento pode ter começado como um acordo, mas se tornou algo real. E eu amo minha esposa. Então, com todo o respeito, não estou interessado na sua oferta. Carla estava prestes a responder quando uma voz familiar cortou o ar. Carla Monroe. Era Elizabeth Cooper, chegando em sua cadeira de rodas com um sorriso gracioso, porém perigoso. Senhora Cooper, disse Carla, forçando um sorriso. Que surpresa! O surpreendente é que você ainda esteja aqui depois de ter ouvido um não. O quarto ficou em silêncio. Elizabeth prosseguiu, minha nora é a única mulher digna desse nome. E qualquer um que se meter com ela vai descobrir o verdadeiro poder de uma sogra. Carla empalideceu. Não tive a intenção de ofender. Você fez isso. E agora vai se retirar educadamente. Carla olhou em volta. Todos estavam observando. Sem outra opção, ela saiu. Derek aproximou-se de Elizabeth. Obrigado, mãe. Elizabeth sorriu. Eu sempre protejo minha família. Quando Derek contou tudo para Eve, ela não conseguia parar de rir. Sua mãe é incrível. Ela é assustadora. Assustadoramente incrível. Derek abraçou Eve. Carla percebeu que está enfrentando uma família unida e uma mulher que não pode ser derrotada. Eve apoiou a cabeça no peito dele. É porque ela ainda não viu uma mulher grávida furiosa. Derek riu. Que Deus me ajude. Eve sorriu. Que bom saber que posso contar com você. Sempre. Nos dias seguintes, Carla fez uma última tentativa. Ela enviou flores, mensagens, convites, mas Derek ignorou tudo. Por fim, ela desistiu e voltou para sua cidade. Grace, que tinha observado tudo do hotel, disse a Eve, aquela mulher realmente achou que podia roubar seu marido. Eve deu de ombros. Ela até pode ter tentado, mas o Derek é meu. E com um bebê a caminho, ela não tinha a menor chance. Eve sorriu, colocando a mão na barriga. Nem perto disso. Grace riu. Você está radiante. Sabia disso? Provavelmente. E você merece. Depois de tudo o que você passou. Eve olhou pela janela do hotel, observando a cidade lá fora. Meses atrás, ela era apenas uma jovem desempregada que ajudou uma senhora presa em um buraco na rua. Agora ela era vice-presidente, esposa e, em breve, mãe. A vida dela mudou completamente. Tudo porque ela escolheu ajudar. Naquela noite, enquanto Derek e Eve jantavam, ele disse, sabe o que eu percebi? O que? Aquele buraco na calçada mudou tudo. Eve sorriu. É verdade. Se eu não tivesse parado, não teríamos nos conhecido. Não estaríamos aqui e não estaríamos esperando nosso bebê. Eve segurou a mão dele. Então, agradeço a esse buraco todos os dias. Derek riu. Eu também. E naquele momento, ambos souberam que, não importava quem tentasse se intrometer, eles eram uma família e nada poderia mudar isso. Na manhã seguinte, Eve estava no hotel revisando alguns documentos quando Grace entrou correndo. Você viu as notícias? Eve ergueu os olhos. Que notícias? Grace virou o celular em sua direção. Na tela, uma manchete dizia, Henry Cooper retorna a Nova York após 5 anos. Ivy franziu a testa. O pai de Derek. Exatamente. E pelo que estou lendo, ele não está feliz com o casamento do filho. Eve sentiu um arrepio. O que você quer dizer? Grace leu em voz alta. Fontes próximas dizem que Henry Cooper desaprova o casamento e pretende reverter a situação. Eve deixou cair a caneta. Inverter? Como? Não sei, querida, mas se eu fosse você, ficaria de olho. Eve pegou o celular e ligou para Derek. Ele atendeu ao terceiro toque. Oi, meu bem. Derek, você viu as notícias sobre seu pai? Silêncio. Eu fiz. Por que você não me contou? Porque eu não queria te preocupar,
principalmente agora que você está grávida. Ivy. Derek, nós somos um casal. Você não pode me proteger de tudo. Eu sei. Me desculpe. Mas meu pai é complicado. Complicado? Como? Ambicioso. Frio. Só se importa com negócios e poder. Quando minha mãe nos propôs casamento, ele foi contra. Mas ela tem mais ações do que ele, então ele não pôde impedir. E agora? Agora ele voltou e provavelmente vai tentar causar problemas. Ivy apertou o telefone com mais força. Vamos enfrentar isso juntas. Derek sorriu do outro lado da linha. Juntos. 2 dias depois, Henry Cooper convocou uma reunião de emergência na Cooper Enterprises. Todos os executivos, acionistas e até mesmo a imprensa foram convidados. Ivy estava nervosa. Por que a imprensa? Derek ajeitou a gravata com tensão. Porque meu pai adora dar um show. Elizabeth, de pé calmamente ao lado deles, disse: Não se preocupe, querido. Seu sogro é puro teatro, mas eu conheço o roteiro. Ivy esboçou um pequeno sorriso, mas o nervosismo ainda estava presente. O salão de eventos estava lotado, câmeras, repórteres e executivos internos impecáveis. Henry Cooper estava no palco, posando. Ele era alto, tinha cabelos grisalhos e um olhar penetrante. Quando viu Derek, Ivy e Elizabeth entrarem, ele sorriu, mas foi um sorriso frio. Meu filho, Elizabeth e Ivy. Está certo? Ivy estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo, Sr. Cooper. Henry apertou a mão dela, mas havia desdém em seus olhos. O prazer é meu. Derek ficou tenso. A reunião começou. Henry falou sobre a empresa, sobre expansão, sobre o futuro. Mas então ele chegou ao assunto principal. Como todos sabem, meu filho Derek é o presidente da Cooper Enterprises, como tal, suas decisões pessoais afetam diretamente a empresa. O quarto ficou em silêncio. Henry prosseguiu: recentemente, Derek se casou com uma mulher. Uma mulher comum, sem conexões, sem influência. Ivy sentiu o rosto esquentar. Derek cerrou os punhos. Henry prosseguiu: mas eu, como acionista e pai, acredito que seria mais benéfico para a empresa formar uma aliança com alguém do nosso círculo, como por exemplo, Carla Monroe. Murmúrios se romperão por toda a sala. A Ivy olhou para Derek, atônita. Ele está falando sério? Derek se levantou. Pai, isso é ridículo. Henry sorriu. O que é ridículo é escolher as emoções em vez dos negócios. Derek caminhou até o palco e pegou o microfone. Com todo respeito, pai, a única mulher que amo e com quem sou casado é Ivy Maurice Cooper. O quarto ficou completamente em silêncio. Derek prosseguiu: não vou me divorciar. Não vou me casar com Carla Monroe. E se isso te incomoda, você terá que aceitar. Ivy sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Henry estava visivelmente chateado. Derek, você está cometendo um erro. Não, o único erro seria abandonar a mulher que amo. Os aplausos começaram a ecoar na sala. Mas antes que Henrique pudesse responder, Elizabeth se levantou. Ela caminhou até o palco, empurrando sua cadeira de rodas com determinação. Henry, Corito. Henrique se virou para ela. Elizabeth, não se meta nisso. Ela sorriu. Já que você gosta tanto de alianças, aqui está a minha. Elizabeth abriu a bolsa e tirou um envelope. Nosso divórcio. A plateia ficou boquiaberta. Os olhos de Henry se arregalaram. O quê? Elizabeth abriu o envelope e retirou os papéis. Assinei-os esta manhã. Só falta a sua assinatura, mas não se preocupe. Já está tudo com os advogados. Henry empalideceu. Elizabeth, você não pode. Eu posso, e já fiz. Então ela se virou para a multidão. E mais uma coisa. A sala mergulhou em completo silêncio. Elizabeth prosseguiu: a partir de hoje, todas as minhas ações no Cooper Group foram transferidas para Ivy Maurice Cooper. O anúncio foi um choque. Ivy ficou paralisada. O quê? Derek olhou para a mãe, atônito. Mãe. Elizabeth sorriu para a Ivy. Você merece, querida, por tudo o que fez. Por quem você é. Ivy não conseguiu conter as lágrimas. A plateia irrompeu em aplausos.
Henry estava furioso, mas não havia nada que pudesse fazer. Saiu do palco, batendo a porta atrás de si. Eve aproximou-se e abraçou Elizabeth. Obrigada, sussurrou ela. Agora você é minha filha, e eu cuido da minha família. Derek juntou-se a eles, envolvendo ambos em seus braços. E naquele instante, toda a sala os aplaudiu de pé. Após o ocorrido, Eve ainda estava em choque. Eu sou dona de uma parte da empresa. Elizabeth sorriu. Sim, querido. 20% das ações estão em seu nome. Por quê? Porque você mostrou que não está aqui por dinheiro. Você está aqui por amor. E isso é raro. Eve abraçou Elizabeth novamente. Você mudou a minha vida. Você mudou a minha também, querida. Derek observava os dois, orgulhoso. Quando chegaram em casa, Eve ainda estava tentando assimilar tudo. Sou acionista. A garota que perdeu uma entrevista de emprego para ajudar uma senhora idosa. Derek riu. E agora você é dono de parte da Cooper Enterprises. Eve balançou a cabeça em descrença. Minha vida é uma comédia romântica, das boas. Ela sorriu. A melhor. Derek a puxou para perto. Você merece tudo isso, Eve. E muito mais. Tudo o que eu queria era um emprego, e acabei com uma família e um bebê. Eve riu. E um bebê. Eles permaneceram em silêncio por um momento, apenas desfrutando da paz. Mas então Eve teve uma ideia. Sabe o que precisamos fazer? O que? Celebremos, mas à nossa maneira. E qual é o nosso caminho? Ivy sorriu. Pizza e um filme ruim. Derek riu. Perfeito. Naquela noite, enquanto comia pizza e assistia a um filme bobo, Eve percebeu algo. Ela tinha tudo o que sempre quis: amor, família, respeito e um futuro. Tudo porque um dia ela decidiu parar e ajudar alguém. E essa escolha mudou a vida dela para sempre. Nos dias que se seguiram, as notícias do divórcio de Elizabeth e da transferência das ações dominaram as manchetes. Henry Cooper tentou contestar, mas legalmente não havia nada que ele pudesse fazer. Elizabeth tinha sido esperta. Tudo estava documentado, assinado e arquivado. No hotel, Grace não conseguia parar de rir. Sua sogra é uma lenda. Se divorciar dele em público, isso é puro cinema. Ivy sorriu. Ela é incrível. E você também, querida. Proprietária de 20% da Cooper Enterprises. Quem diria? Eve balançou a cabeça. Ainda não consigo acreditar. Acredite e aproveite. Você merece. Eve olhou pela janela do hotel, contemplando a cidade além. Ela começou como uma jovem desempregada. Agora era vice-presidente, acionista, esposa e futura mãe. A vida dela mudou completamente, e tudo por causa de um buraco na calçada. Naquela noite, Derek e Eve jantaram com Elizabeth. Mãe, obrigada por tudo que você fez hoje, disse Derek. Elizabeth sorriu. Eu só fiz o que era certo. Seu pai sempre foi ambicioso demais. Era hora de impor alguns limites. Eve segurou a mão dela. Você é a melhor sogra do mundo. Elizabeth riu. E você é a melhor nora e em breve será a melhor mãe. Eve tocou delicadamente a barriga dela. Espero que sim. Você vai conseguir. Tenho certeza disso. Derek olhou para as duas mulheres mais importantes de sua vida, sua mãe e sua esposa, e sentiu profunda gratidão. Obrigado a ambos por terem entrado na minha vida. Elizabeth piscou. Você está ficando emocionada, querida? Talvez. Eve riu. A culpa é minha. Estou deixando sentimental. E eu não me importo nem um pouco. Elizabeth ergueu seu copo. Um brinde à família, à coragem e aos buracos na calçada que mudam vidas. Eve e Derek riram e fizeram um brinde. E naquela noite, todos eles sabiam que, não importava o que o futuro lhes reservasse, estavam juntos nessa jornada. E nada nem ninguém poderia mudar isso. Na manhã seguinte, Eve acordou sentindo-se diferente. Ela não era mais apenas a vice-presidente do hotel. Ela era acionista da Cooper Enterprises. Derek estava ao lado dela, ainda dormindo. Ela o observou por um instante e sorriu.
Quem diria que aquele homem sério e metódico se tornaria o amor da sua vida? Ela se levantou com cuidado e foi até a janela. A cidade de Nova York brilhava lá embaixo, e pela primeira vez, Ivy sentiu que tinha controle sobre o próprio destino. Quando Derek acordou, encontrou Ivy na cozinha tomando chá. Você acordou cedo. Não consegui dormir. Pensando no bebê? Ivy sorriu, pensando em tudo. O bebê, a empresa, Britney e Mark. Derek franziu a testa. E quanto a eles? Eles ainda estão trabalhando no hotel. E depois de tudo o que fizeram? Derek sentou-se ao lado dela. Você quer demiti-los? Quero resolver isso de uma vez por todas. Derek segurou a mão dela. Então faça. Agora você tem o poder. Ivy respirou fundo. Vou convocar uma reunião. Naquela tarde, Ivy marcou uma reunião no hotel. Apenas ela, Britney e Mark. Grace, que já tinha ouvido falar disso, apareceu com um sorriso travesso. Finalmente vão colocar aqueles dois em seus devidos lugares. Ivy balançou a cabeça. Não vou colocá-los em seus devidos lugares. Vou pôr um fim nisso. De qualquer forma, vai ser interessante. Ivy esboçou um leve sorriso. Quando Britney e Mark entraram na sala de conferências, estavam visivelmente nervosos. Britney tentou manter sua compostura habitual, mas seus olhos atraíram com medo. Mark Pariscia Polito. Ivy sentou-se na cabeceira da mesa, calma e serena. Sente-se. Eles obedeceram. Britney foi a primeira a falar. Ivy, se isso for sobre... Deixe-me falar primeiro. Britney fechou a boca. Ivy continuou. Você sabe por que está aqui? Mark engoliu em seco. Sim, nós fazemos. Então serei direto. Você tentou me sabotar. Espalhou boatos. Alter documentos. Fez tudo o que pôde para me derrubar. Britney baixou os olhos. Ivy continuou. Durante meses, você me fez questionar meu valor. Você me fez sentir como se eu não pertencesse a este lugar. Mark Pariscia quer desaparecer. Ivy respirou fundo. Mas sabe o que eu percebi? Eles olharam para ela. Você não fez tudo isso porque eu era desqualificado. Você fez isso porque estava com medo. Britney piscou, surpresa. Com medo? Sim. Com medo de provar que era capaz, com medo de perder o controle, com medo de ser ofuscado. Britney abriu a boca, mas não disse nada. Mark finalmente falou. Você tem razão. Ivy olhou para ele. Sou eu. Mark assentiu com a cabeça. Eu estava com raiva. Com raiva porque Raquel terminou comigo e descontei em você. Britney hesitou, mas depois admitiu, sempre tive inveja de você, Ivy, desde que começamos a trabalhar juntas. Todo mundo gostava de você e de mim, eu nunca tive isso. Ivy permaneceu em silêncio por um momento. Então ela respirou fundo. Vocês dois me fizeram muito mal, mas eu não quero vingança. Britney e Mark olharam para ela, confusos. Você não. Não. Quero que você aprenda com isso. Que use isso como uma chance de recomeçar. Mark franziu a testa. Recomeçar? Como? Ivy abriu uma pasta e tirou 2 envelopes. Vocês dois estão demitidos. Britney engasgou. Demitida? Sim, mas não da maneira que você pensa. Ivy deslizou os envelopes em direção a eles. Dentro desses envelopes estão cartas de recomendação. Eu mesma as escrevi. Mark olhou fixamente para o envelope, atônito. Por quê? Porque acredito em segundas chances. Você cometeu erros, mas isso não define quem você é para sempre. Britney começou a chorar. Ivy, eu não mereço isso. Talvez não, mas mesmo assim escolho te perdoar. Mark abriu o envelope e leu a carta. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você escreveu coisas gentis sobre mim. Ivy assentiu com a cabeça. Eu disse a verdade. Vocês dois têm talento. Só precisam usá-lo da maneira certa. Britney enxugou as lágrimas. Sinto muito, Ivy. Eu sei. Mark também pediu desculpas. Eu fui um tolo e você não merecia nada disso. Ivy deu um pequeno sorriso. Obrigada,
mas agora é hora de vocês dois seguirem em frente e se tornarem pessoas melhores. Os dois se levantaram. Britney estendeu a mão. Obrigada por tudo. Ivy apertou a mão dela. Boa sorte. Mark também apertou a mão de Ivy. Você é incrível e espero que encontre toda a felicidade do mundo. Obrigado, Mark. Assim que eles saíram, Ivy permaneceu no quarto por um instante. Ela se sentia leve, como se um enorme peso tivesse sido tirado de seus ombros. A porta se abriu e Derek entrou. Como foi? Ivy sorriu. Foi libertador. Derek se aproximou e a abraçou. Estou orgulhoso de você. Por quê? Porque você escolheu o perdão em vez da vingança. Isso exige muita força. Ivy apoiou a cabeça no peito dele. Eu não queria carregar raiva comigo. Simplesmente não vale a pena. Derek beijou o topo da cabeça dela. A força de uma pessoa não está no que ela conquista, mas em como ela escolhe perdoar. Ivy sorriu. Gostei dessa citação. Eu peguei emprestado de você. Ivy riu. Você está ficando sentimental. A culpa é sua. Sua e desse bebê. Ivy tocou delicadamente a barriga dela. A melhor razão de todas. Ao saírem da sala, Grace estava esperando no corredor. Bem, o que aconteceu? Ivy sorriu. Eles foram libertados, mas com dignidade. Grace piscou. Dignidade depois de tudo o que fizeram. Sim, porque guardar rancor só me faria mal. Grace balançou a cabeça, impressionada. Você é melhor do que eu, querida. Eu teria feito um discurso dramático com música de fundo. Ivy riu. Pensei nisso, mas o perdão me pareceu mais poderoso. Grace abraçou Ivy. Você é uma inspiração. Você sabe disso. Obrigada, Grace. E agora, qual é o próximo passo? Ivy olhou para Derek e sorriu. Agora, vamos nos concentrar no que realmente importa, a família. Naquela noite, Ivy e Derek jantaram com Elizabeth. Ouvi dizer que você demitiu Britney e Mark hoje. Elizabeth disse. Ivy assentiu com a cabeça. Sim, era necessário. Como foi? Difícil, mas certo. Elizabeth sorriu. Você está se tornando uma líder incrível, Ivy. Aprendi com os melhores. Elizabeth deu uma risadinha. Bachelor. Derek interrompeu. Minha mãe tem razão. Você realmente tem um dom para a liderança. Ivy deu de ombros. Estou apenas fazendo o que acho certo. Elizabeth pegou na mão dela. E é exatamente por isso que você é perfeita para esta família. Ivy sentiu os olhos marejarem. Obrigada por tudo. Elizabeth apertou a mão dela. Você é minha filha agora, e eu sempre estarei aqui para você. Derek observava as duas mulheres, visivelmente emocionado. Nos dias que se seguiram, a notícia da demissão de Britney e Mark se espalhou pelo hotel. Mas, em vez de fofocas, havia respeito. Os funcionários comentaram sobre como Ivy havia sido justa e generosa. Ela poderia tê-los humilhado, mas escolheu o perdão. É assim que um verdadeiro líder se parece. Ao ouvir os comentários, Grace sorriu orgulhosa. Minha amiga é incrível, sussurrou ela. Certa manhã, Ivy estava em seu escritório quando recebeu um e-mail. Era de Britney. Ivy, eu só queria te agradecer novamente. Consegui uma entrevista em outro hotel graças à sua carta. Prometo me esforçar mais. Obrigada por acreditar em mim quando eu não merecia. Ivy sorriu e respondeu, fico feliz por você, Britney. Boa sorte nesta nova etapa. Pouco depois, chegou outro e-mail. Desta vez, de Mark. Ivy, eu estava enganada sobre tudo. Você é uma pessoa incrível. Obrigada por me dar uma segunda chance. Desejo a você e ao Derek toda a felicidade do mundo. Ivy fechou o laptop, satisfeita. Foi o fim do ciúme, o fim das intrigas, o fim de um ciclo e o começo de algo novo. Quando Derek chegou em casa naquela noite, encontrou Ivy na varanda. Você está bem? Ivy sorriu. Estou ótima. Em que você está pensando? Como a vida mudou. Há apenas alguns meses, eu estava desempregado, perdido e sem rumo. E agora?
Agora sou vice-presidente, acionista, esposa e futura mãe. Derek a abraçou por trás. E a mulher mais incrível que conheço. Ivy riu. Você está exagerando. Estou sendo honesto. Ivy se virou para encará-lo. Obrigada por tudo. Obrigado por me ensinar a viver de verdade. Eles se beijaram enquanto as luzes da cidade brilhavam ao fundo. E naquele momento, ambos perceberam que a maturidade que haviam adquirido não se resumia a negócios ou sucesso. Tratava-se de escolher o amor, escolher o perdão, escolher a bondade. E essa escolha marcou o início de um novo capítulo, não apenas para a empresa, mas para suas vidas. Um capítulo repleto de paz, amor e família. E tudo por causa de um buraco na rua que mudou tudo. Alguns meses depois, a primavera chegou a Nova York. As árvores estavam floridas, o ar estava fresco e a cidade parecia renovada. Ivy estava em frente ao espelho, ajeitando o vestido branco que havia escolhido para a cerimônia. Não era extravagante. Era simples, elegante e perfeito para ela. Raquel apareceu atrás dela, já vestida de dama de honra. Você está linda. Ivy sorriu, tocando delicadamente sua barriga agora redonda. Pareço uma baleia. Rachel riu. Uma baleia linda. Obrigado, eu acho. Raquel ajeitou o véu de Ivy. Quem diria, hein? A garota que tirou uma roda de um buraco agora está renovando os votos com um bilionário. Ivy revirou os olhos, sorrindo. Você nunca vai me deixar esquecer isso, vai? Nunca. É a melhor história que já ouvi. Ivy olhou para o seu reflexo no espelho. 1 ano atrás, ela estava desempregada, perdida, sem saber o que fazer da vida. E agora ela tinha tudo. Raquel, obrigada por estar aqui. Raquel segurou a mão dela. Sempre, minha amiga. Sempre. Do outro lado da cidade, Derek se arrumava com a ajuda de Elizabeth. Ele estava ajeitando a gravata pela 5ª vez. Você está nervosa, disse Elizabeth, sorrindo. Eu não sou. Sim, você está. Você já ajustou essa gravata 4 vezes. Derek parou e suspirou. Certo, estou um pouco nervoso. Por quê? Você já é casado, ponto. Eu sei, mas desta vez é diferente. Desta vez é real. Elizabeth segurou o rosto do filho entre as mãos. Sempre foi real, meu amor. Desde o momento em que você realmente a viu. Derek sorriu. Obrigado, mãe, por tudo. Eu só dei um pequeno empurrão. Vocês dois fizeram o resto. Derek abraçou a mãe. O melhor empurrão da minha vida. A cerimônia foi realizada no jardim de um hotel boutique em Manhattan. Pequena, íntima, apenas para amigos e familiares. Quando Ivy chegou, o sol da tarde banhava tudo com uma luz dourada. As cadeiras estavam decoradas com flores brancas e rosas. Uma pequena orquestra tocava suavemente ao fundo. Linda e Thomas Morris, os pais de Ivy, estavam na primeira fila, já em lágrimas. Mãe, a cerimônia nem começou ainda, brincou Ivy ao passar por ali. Não importa. Já estou emocionada, respondeu Linda, enxugando os olhos. Thomas sorriu orgulhosamente. Você está linda, querida. Obrigado, pai. Grace também estava lá, sentada com alguns colegas do hotel. Quando viu Ivy, fez um sinal de positivo com o polegar e sussurrou, vai lá e pega ele, chefe. Ivy deu uma risadinha suave. Quando a música mudou, todos se levantaram. Derek estava no altar, à espera. E quando viu Ivy caminhando em sua direção, seu coração disparou. Ela estava radiante. O vestido simples, a barriga arredondada, o sorriso tímido. Ela era a mulher mais linda que ele já tinha visto. Ivy chegou ao altar e sussurrou, oi. Olá, respondeu Derek, sorrindo. O oficiante iniciou a cerimônia. Estamos aqui hoje para celebrar o amor entre Ivy e Derek. Um amor que começou de uma forma inesperada, mas que se tornou real e profundo. Ivy e Derek se entreolharam, trocando um sorriso cúmplice. O oficiante prosseguiu, eles já são casados legalmente. Mas hoje escolheram renovar seus votos não por obrigação, mas por amor. Derek pegou na mão de Ivy. Ivy. Quando nos conhecemos, eu estava convencido de que minha vida era perfeita exatamente como era.
Organizada, previsível, sob controle. Eve sorriu. E aí eu apareci e estraguei tudo. Derek riu. Sim, você bagunçou tudo. Deixou as luzes acesas, perdeu o controle remoto em lugares impossíveis, cantou no chuveiro às 6 da manhã. Todos riram. Mas você também trouxe luz, trouxe risos, trouxe vida. Sua voz vacilou um pouco. Você me ensinou que a vida não precisa ser perfeita para ser boa, e que o amor não precisa de lógica. Ele só precisa ser verdadeiro. Eve estava chorando. Eu te amo, Eve, e prometo continuar te amando todos os dias, mesmo quando você deixar as luzes acesas. Mais risos por parte dos convidados. Ivy enxugou as lágrimas e respirou. Derek, eu estava perdido quando te conheci. Sem emprego, sem rumo, sem esperança. E então você ajudou minha mãe e depois ela me obrigou a casar com você. O jardim estava repleto de risos. Mas sabe o que é engraçado? No começo, eu reclamei muito. Achei que tinha sido a pior decisão da minha vida. Derek fingiu estar ofendido. Mas eu estava enganada, porque você me mostrou que o amor não se resume a grandes gestos. Ele se resume aos pequenos momentos. Eve apertou a mão dele. É sobre assistir filmes ruins juntos. É sobre rir das minhas piadas horríveis. É sobre segurar minha mão quando estou com medo. Sua voz tremia. Você me deu uma família. Você me deu um lar. Você me deu um futuro. Ela tocou delicadamente a barriga. E em breve daremos ao nosso filho o maior presente de todos, um lar cheio de amor. Derek puxou Eve para perto e beijou sua testa. Elizabeth, sentada na primeira fila, chorava abertamente. Meus bebês, murmurou, segurando um lenço de papel. Raquel também chorava, tentando manter a compostura como dama de honra. Oh celebrant sorriu. Derek e Eve, vocês têm alianças para trocar? Derek pegou um anel simples e colocou no dedo de Eve. Com este anel, renovo minha promessa a você. Eve fez o mesmo. Com este anel, prometo te amar para sempre. O oficiante ergueu as mãos. Então, pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher novamente. Todos riram. Pode beijar a noiva. Derek puxou Eve para perto e a beijou enquanto os convidados aplaudiam e vibravam de alegria. Quando se separaram, Derek olhou para Eve e disse, quem diria? Tudo começou por causa de um buraco na rua. Ivy riu, enxugando as lágrimas. E veja onde estamos agora. Verdadeiramente casados, com um bebê a caminho e uma vida inteira pela frente. Eve encostou a testa na dele. A melhor vida. A recepção foi simples e alegre. Mesas decoradas com flores, comida deliciosa e música suave. Thomas fez um brinde emocionado, à minha filha, que sempre teve um coração de ouro. E ao meu genro, que foi sábio o suficiente para perceber isso. Linda acrescentou, e ao buraco na estrada que uniu vocês dois. Todos riram e ergueram seus copos. Grace aproximou-se de Eve. Você merece tudo isso, querida. Obrigada, Grace, por tudo. Agora vá aproveitar a sua festa e não se esqueça de guardar um pedaço de bolo para mim. Ivy riu. Eu prometo. Ao cair da noite, Eve e Derek estavam na pista de dança, balançando-se lentamente. Você está feliz? Perguntou Derek. Mais do que eu jamais imaginei. Eu também. Eve olhou em volta. Sua família, seus amigos, seu marido, tudo representava amor, resiliência e segundas chances. Sabe o que eu percebi? Disse ela. O que? A vida é feita de escolhas e eu escolhi parar e ajudar sua mãe naquele dia. Derek sorriu. E serei sempre grato por isso. Eu também. Eles dançaram em silêncio por mais alguns instantes. Então Eve sentiu algo. Um chute. Pequeno, mas inconfundível. Derek. Sim. O bebê chutou. Derek imediatamente colocou a mão na barriga dela e sentiu. Outro chute. Seus olhos se encheram de lágrimas. Nosso filho. Nossa filha. Você acha que é uma menina? Eve sorriu. Tenho certeza. Derek a beijou suavemente. E naquele momento, rodeados de amor e felicidade,
Ambos souberam que aquilo era apenas o começo. O início de uma família, o início de uma nova jornada. E tudo graças a um simples ato de bondade. Porque às vezes o destino só precisa de um pequeno empurrãozinho, ou de uma cadeira de rodas presa na calçada. Enquanto a celebração prosseguia, Elizabeth observava à distância, sorrindo. O plano dela funcionou melhor do que ela jamais imaginara. Ela não havia apenas encontrado a nora perfeita. Ela havia unido duas almas que estavam destinadas a se encontrar. E agora ela logo seria avó. Missão cumprida, sussurrou ela, erguendo o copo. Eve e Derek continuaram dançando, alheios ao mundo ao seu redor. Só existiam os dois e o amor que haviam construído juntos. Um amor que nasceu do caos, se fortaleceu através dos desafios e se tornou eterno pela escolha. A escolha de amar, a escolha de perdoar, a escolha de acreditar. E assim, Eve Maurice e Derek Cooper provaram que o amor verdadeiro não precisa de um grande começo. Ele só precisa de corações dispostos a se abrir e um buraco na calçada. O que você achou da história de Eve e Derek? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Dê uma nota de 0 a 10 para esta história. Que nota você daria? Não se esqueça de se inscrever no canal.